Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre fatores migratórios, tá? São fatores que vão provocar a saída de um grupo de pessoas, né? Ou fatores que vão atrair um grupo de pessoas para determinadas porções do espaço geográfico. Aqui no primeiro momento, fatores repulsivos. O que são fatores repulsivos? São fatores que vão estimular ou obrigar o movimento de emigração, ou seja, são fatores que vão acabar fazendo com que a população saia de um determinado país ou de uma determinada região, tá? Bom, a gente tem aqui fatores naturais, então, fatores que são muito debatidos, tá? A gente tem atividades tectônicas, né? Terremotos, a gente tem vulcanismo, a gente tem tsunamis, a gente tem condições climáticas severas, tá? Períodos muito longos de estiagem, climas muito frios, alternância na dinâmica global, aquecimento global, que provoca, né, um aquecimento anormal de determinados microclimas, e isso vai impactar, né, na vida local da população, tá? Então, esses são alguns fatores naturais. Fatores econômicos, crises, tá? Financeiras de determinados países vão fazer com que a gente tenha um impulso, né, à imigração, ao movimento de saída desses países, muito comum no mundo, tá? A gente tem questões sociais muito importantes também, perseguições a grupos minoritários, muito comum, tá? Perseguições religiosas. A gente vai ter questões de desemprego também, né, que são gerados a partir de movimentos de crise, são fatores repulsivos, né? Perda de qualidade de vida, então problemas de infraestrutura em determinados locais que vão fazer com que pessoas queiram sair de determinadas regiões. A gente tem fatores políticos, né? Que aí também estão associados às questões de perseguições, também estão associados às questões de conflitos, guerras civis, né? Conflitos internos, violência urbana, violência no campo, tá? Uma série de fatores. Então, esses aqui são fatores que vão fazer com que pessoas queiram, né, ou sejam obrigadas a sair de determinadas áreas. Aqui a gente tem os fatores atrativos, que são fatores que vão estimular, tá, a imigração, ou seja, a chegada de pessoas em determinados países ou regiões do mundo. Fatores sociais, melhores qualidades de vida, melhores condições de vida, tá? Políticas migratórias eficientes também, isso é muito importante, tá? Alguns países têm políticas para recebimento de refugiados, de imigrantes, que são muito importantes, que são muito acolhedoras, e aí isso está, né, dentro da escolha desse refugiado, desse imigrante. Fatores econômicos, oferta de emprego, mesmo que não seja um emprego de muita qualificação, ainda assim um emprego, tá? Fatores políticos, né, como essas políticas que eu falei, bem acolhedoras, então, dentro dos fatores atrativos, a gente pode citar aqui os principais, além dessas políticas de recebimento, tá, dessas pessoas, a gente vai ter uma estabilidade melhor de vida, né, busca por melhores condições de vida, e aí no que diz respeito às questões de infraestrutura, as questões salariais, as questões de emprego, tá? As questões sociais, por exemplo, um país que não tem uma perseguição para um determinado grupo étnico, um determinado grupo religioso, tá? São fatores atrativos. Aqui eu estou colocando, né, países, né, alguns deslocamentos importantes no globo, e eu quero que vocês percebam, tá, que o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, ele não vai ser basicamente de um país que apresenta sérios problemas econômicos para um país altamente desenvolvido, altamente resolvido dentro das questões socioeconômicas, tá? Então, o migrante ou o refugiado, ele não necessariamente vai buscar
um país com essas condições, tá, de desenvolvimento de país central ou país periférico. Por que isso? Muitas vezes esse migrante ou esse refugiado, ele não tem capital para esse deslocamento, tá? Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui, no caso de alguns grupos de pessoas perseguidas em determinadas porções do mundo, né? Perseguidas, por exemplo, em determinados países, tá? Se a gente for pegar grupos minoritários no Oriente Médio que são perseguidos, automaticamente eles não vão necessariamente eles não vão buscar países centrais, eles podem buscar dentro da mesma região ali do Oriente Médio, né, um país que seja mais acolhedor para ele, que não é um país central. Então não coloquem na cabeça de vocês que o migrante ou o refugiado automaticamente ele vai para esses países centrais. Ele pode se deslocar para países, né, mais próximos dentro de uma mesma região. Como o caso aqui do mapa, né, como o mapa ilustra para a gente, por exemplo, bolivianos e paraguaios, eles se deslocam para a Argentina, por exemplo. Né? Bolivianos se deslocam para o Brasil, a gente tem deslocamento, não está aqui no mapa, de venezuelanos para o Brasil, tá? Que não é um país que tem, por exemplo, um desenvolvimento econômico satisfatório como o Canadá, né? Que é um país que recebe um grande volume de pessoas. Bom, os impactos da migração, tá? É muito importante a gente falar que existe uma necessidade, por exemplo, de uma política eficiente, tá? E eu não estou falando de uma política aqui que vá limitar o fluxo de entrada de pessoas que necessitam de abrigo. Eu estou falando de uma política eficiente, tá? Que melhore a infraestrutura interna de determinados países, que essa infraestrutura interna consiga contemplar a população local, né? Contemplando a população local, a tendência de contemplar os refugiados ela é muito grande. Tá? Agora, se a gente tem um colapso, por exemplo, no sistema de saúde local, para a população de uma determinada região, de um determinado estado, de um país, e a gente vê um volume, né, um fluxo migratório muito grande para essa mesma região, para esse mesmo estado, automaticamente a gente vai ter um colapso de infraestrutura ali, de habitação, né, um colapso de infraestrutura de transporte, de infraestrutura de saúde, tá, de educação. Então é muito importante esse investimento, esse planejamento, um país se organizar, tá, dentro dessa perspectiva. É claro, com políticas migratórias eficientes, tá? Não adianta você receber um grande volume de imigrantes, né? Você receber, por exemplo, vamos pensar numa migração aqui baseada num turismo, né? Vamos pensar aqui numa migração baseada numa pessoa que vai se deslocar de uma região que não tem emprego para uma região que tem emprego dentro de um mesmo país. Se ele está saindo de uma região que não tem emprego, né, que ela tem um problema econômico ali e vai para uma outra região que tem uma condição econômica um pouco melhor, mas aquela região também está passando por problemas de desemprego, isso não resolve nenhum ponto, tá? A gente vai ter, né, o conceito de refugiado, ele é muito diferente do conceito de migrante, tá, galera? Presta atenção. O conceito de refugiado, ele faz referência a um grupo de pessoas que estão fora dos países de origem por condições que impõem medo, tá? Ou seja, o refugiado, ele vai ser aquela pessoa que saiu de uma determinada região, de um determinado país, e que é impossibilitada de retornar, tá? Por questões de perseguição, beleza? Então é um conceito muito diferente. O migrante, ele não necessariamente ele é um refugiado, tá? A gente tem aqui uma política muito importante que é muito debatida a partir de crises migratórias no mundo, tá? Que é o Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular. Tá? É um pacto global difundido pela ONU. Tá? Então, basicamente, o nome desse pacto já dá para a gente alternativas aqui muito importantes. Migração segura,
tá? O que seria essa migração segura? A gente tem casos de migrações no mundo que elas não apresentam nenhum tipo de migração, de segurança para o migrante ou para o refugiado, onde esse grupo de pessoas se coloca em alto risco, tá? Por exemplo, atravessando o mar Mediterrâneo a nado, né, com garrafas PET amarradas no corpo para boiar, tá? Isso não apresenta nenhum tipo de segurança, beleza? Para o migrante. E isso é um problema que está sendo muito debatido dentro desse pacto global. A migração ordenada, né, planejada, pensada, tá? Então, políticas migratórias eficientes que vão possibilitar um planejamento para o recebimento dos refugiados, para que esses refugiados não sejam colocados dentro desses países, não sejam colocados nesses países, né, em situações subhumanas, tá? E também uma migração regular, tá? Não uma migração ilegal, não uma migração irregular. Porque o migrante que ele busca alternativas irregulares, automaticamente ele está se associando a grupos muito perigosos, como, por exemplo, o caso dos coiotes, né, da população latina que tenta entrar nos Estados Unidos, né? Essa população paga um dinheiro para esses coiotes, e esses coiotes, a partir de grupos, né, de movimentos ali irregulares e com falta de segurança, vai colocar esse migrante em condições subhumanas, tá? E por muitas vezes esses coiotes, esses grupos, eles estão muito associados ao tráfico de pessoas, a grupos de prostituição, tá? Então, esse é um processo extremamente danoso, beleza? Então, essas são as pautas aqui da ONU acerca dos grupos refugiados e dos migrantes. A gente vai ter aqui, né, também um tema muito debatido, um conceito muito debatido, né, que são os impactos dos migrantes, tá? Aqui a xenofobia é o principal deles, mas a gente vai falar sobre outros aqui, tá? Ao longo do debate sobre xenofobia. A xenofobia ele é um conceito basicamente de aversão a estrangeiros, ou seja, ela vai surgir, né, dentro de uma pauta nacionalista, conservadora, tá? Onde aquele grupo de pessoas vai enxergar os estrangeiros como sendo extremamente prejudiciais para a sua cultura nacional, para o seu país, para a sua economia, tá? Não vai enxergar dentro de uma concepção maior, dentro de uma visão macro, tá, da situação, onde aquele estrangeiro muitas vezes se submete a essas condições, a essas circunstâncias, por conta de disparidades socioeconômicas. Não é ele quem quis se colocar dentro dessa condição, tá? Então a xenofobia vai ser a aversão ao estrangeiro. A pessoa, a cultura também, tá? Só que hoje a xenofobia ela é usada de uma maneira mais ampla. Então, por exemplo, a gente pode falar de xenofobia hoje quando a gente fala das questões envolvendo as regiões brasileiras, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um nordestino que chegou no Sudeste, né? De falas preconceituosas, dentro de um conceito mais engessado, isso não é xenofobia, tá? Mas dentro do desdobramento do conceito, que é um desdobramento extremamente importante, né, de proteção ao migrante, a gente vai ter a xenofobia contemplando esses grupos também, tá? Outro ponto, outro impacto negativo na vida do migrante, tá, é que muitas vezes esse migrante ele não tem uma mão de obra qualificada. Então ele vai aceitar condições subhumanas de emprego e também de moradia. A gente tem o caso dos bolivianos, por exemplo, né, em São Paulo, que vão trabalhar em indústrias de costura, né? Isso já foi questão de concurso, tá? São trabalhos de longa duração, tá? Trabalhos repetitivos, sem acesso à comida, né? Então, em grande parte, no que diz respeito a essas políticas migratórias, aos migrantes, aos refugiados, eles vão trabalhar como sendo uma mão de obra de baixa qualificação, tá?
até mesmo pessoas qualificadas que estão em condições de refugiados, por exemplo, elas vão trabalhar inicialmente dentro desse emprego, tá? Mais informal. Por quê? Porque para ela trabalhar, para ela conseguir um emprego, existe uma burocracia, né, na sua profissão. Por exemplo, um médico sírio, né, a partir, por exemplo, da sua chegada em um determinado país, Canadá, não necessariamente ele vai chegar a esse país e trabalhar, exercer a sua profissão de origem, tá? Isso envolve questões burocráticas, beleza? Então, em grande parte dos casos, esse grupo de estrangeiros são grupos que vão se ocupar de serviços de baixa qualificação, beleza? Por consequência, esses grupos vão ter salários menores também. Perfeito? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.